Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para juntos darmos continuidade à nossa matéria. E hoje nós vamos fechar a matéria História do Cristianismo. Na lição 13, vem falando, de acordo com o seu material didático, sobre a reforma fora da Alemanha. E apareceu um outro personagem além de Martinho Lutero, que foi João Calvino. João Calvino, ele aderiu à reforma em 1533, lá na França. E as ideias luteranas, tanto de Lutero como de João Calvino, se expandiram para a Hungria, Escócia, Irlanda, Holanda, até a Inglaterra. Nessa época também surgiram os anabatistas. Vocês já devem ter ouvido falar dos anabatistas. Os anabatistas surgiram na Suíça, através de Zwinglio, e significam que aqueles que rebatizam. Eles não aceitavam o batismo infantil, então a pessoa era rebatizada. Na Inglaterra também surgiu a igreja anglicana. Isso tudo, queridos, foi depois da reforma de Lutero, já na expansão dessa reforma por toda a Europa. E uma das coisas que chama a atenção aqui no caso da lição 13, quando se fala dessa reforma fora da Alemanha, é que na Inglaterra, nos anos subsequentes, oscilou entre o protestantismo e o catolicismo, até que a rainha Elizabeth I proclamou o anglicanismo, tá bom? Então a Inglaterra teve esse diferencial aí, só para vocês terem uma ideia. Lá na lição 14, na página 73, vem falando da Igreja Católica lutando contra a reforma. Então, é aquilo que a gente fala, a reforma católica ou a contra-reforma. A Igreja Católica, ela confrontou a reforma protestante, aí ela entrou com os concílios, que foi o famoso concílio da cidade de Trento, concílio esse que inseriu os livros apócrifos e alguns temas católicos, alguns sacramentos católicos. Então esse concílio tirou lá dos livros, lá da Vulgata de Jerônimo, lembra que nós falamos isso lá na nossa aula presencial ainda, sobre Jerônimo e a Vulgata, falamos sobre os livros apócrifos. Então, aqueles livros que nós conhecemos na Bíblia Católica, eles foram inseridos nessa época, exatamente para ir contra a reforma protestante, tá? Então, além de inserir os livros, isso foi por volta de 1545 a 1563, que foi o processo que coordenou a contra-reforma. Além de inserir os livros, os livros da Vulgata de Jerônimo, a Igreja Católica, ela se empenhou em correr atrás, digamos assim, do prejuízo que a reforma deu, né, no caso, para eles. Então, ela se empenhou ao máximo. Então, como? A contra-reforma usou o poderio militar do Estado de várias nações, aliados a Roma, na guerra contra os protestantes. E aí surgiram, né, na França, guerras, até um massacre. Aqui na nossa apostila, na página 74, fala sobre isso, né? Foi as guerras religiosas na França, um episódio que foi um massacre lá na noite de São Bartolomeu, na Guerra dos 30 Anos, em 1572. Né? Então, a Igreja Católica contou com grandes antiprotestantes e polemistas nessa época. Né? João Eric, professor da universidade, Pedro Canísio, Papa da era renascentista, Alexandre VI, Júlio II, Leão X, enfim, correram atrás disso. A situação mudou na pontificação de Paulo III, tá? Então, que nomeou uma comissão para elaborar um concílio, como nós já falamos,
um programa para esse concílio de Trento, para que se encerrasse o assunto ali, então aceitasse todos os rituais da Igreja Católica, inclusive os livros apócrifos que nós conhecemos. Aí, na lição de número 15, a pergunta é: como surgiram as denominações evangélicas? Isso já lá em 1740, né, que foi o reavivamento evangélico, foi surgindo as denominações evangélicas. Mas é importante a gente lembrar o passado remoto para analisar a origem do movimento denominacional, né? Esse movimento denominacional ele foi liderado por uma pessoa muito conhecida nossa, que é John Wesley, que foi aquele que é o fundador da igreja wesleyana, né? Mas é importante nós lembrarmos, né, de John Wycliffe, lembra que nós falamos sobre ele, John Hus, né, os anabatistas, né, a própria igreja anglicana, o movimento moderno de missões, né, na Alemanha. As denominações, na verdade, querido, as denominações são associações de congregações que não alegam ser a única expressão da igreja. Mas a palavra, ela tem o objetivo de quê? De incluir, né? Ele é um fenômeno, né, comparativamente recente, né, o denominacionalismo. Ele é fruto do encorajamento e reavivamento, né? Ele trabalha exatamente o quê? A liberdade que cada grupo possui. Porque cada denominação, ela se reúne de acordo com aquilo que ela crê, de acordo com aquilo que ela acredita. Ué, mas todos não acreditam na Bíblia? A grande maioria, sim. Mas a grande maioria trabalha com seus costumes, né, com a sua forma de liturgia. Então, são grupos que se identificam entre si e ali criam-se as denominações, né? Então, é o que nós chamamos de denominacionalismo ou denominações evangélicas. E hoje nós temos uma pluralidade de denominações, ou seja, para cada grupo de pessoas, né? Nós temos os batistas, nós temos os presbiterianos, os metodistas, os assembleianos, pentecostais, carismáticos, não carismáticos. Temos católicos, espíritas, umbandistas, né? E vários outros segmentos aí que são ditos não evangélicos que também se consideram como denominações. Tá bom? Então depois, se você quiser se aprofundar mais um pouquinho, leiam a página 76, 77, que fala um pouquinho mais sobre isso. E eu vou deixar um trabalhinho para vocês lá, porque nós estamos encerrando a parte da história da igreja, então nós vamos deixar lá um trabalhinho para vocês lá no grupo, tá bom? Eu vou deixar depois as explicações lá para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima, e nós vamos estar entrando na próxima lição falando sobre a história dos batistas. Fiquem com Deus, tchau, até a próxima. Se cuidem!